2026 começou e com uma magnífica perspectiva aí para quem quer investir em imóveis, em específico imóveis em lançamento. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre essas oportunidades especificamente no centro de Florianópolis. Mas acho que é bacana, antes de tudo, João, a gente conversar um pouquinho sobre o que são, né, para quem está aqui assistindo a gente e não, né, tem essa vivência de mercado imobiliário, o que são imóveis em lançamento, em que fase estão esses imóveis, quem eles são? Então, conta pra gente. Bem bacana essa pergunta, Michele, porque, na verdade, os imóveis eles têm as suas fases, né? Então, vamos lá, desde os imóveis que estão prontos, né? E nos prontos tem a categoria dos novos e dos usados. Muito bom. Né, os novos, notadamente aqueles que ainda estão no estoque das consultoras, que nunca foram vendidos, né? Não necessariamente assim entregues naquele ano, mas esses são os que a gente intitula, e o mercado intitula como novos. Bom. Primeira venda, né, do produtor lá, de quem construiu para o cliente. Os usados, por óbvio, né, aqueles que já foram comercializados, uma ou mais de uma vez, né, e daí em alguns mercados chama imóvel de terceiros, né, usados, repasses, né, então tem várias nomenclaturas aí Brasil afora, mas aqui no mercado de Florianópolis a gente normalmente titula imóvel de terceiros ou imóveis usados. Boa. E depois imóveis que ainda estão em produção, aí nas suas diversas fases de produção. Desde as fases em que a gente chama de pré-lançamento, em que o lançamento ainda nem ocorreu, e aí normalmente, neste momento, a pessoa tem várias vantagens, né, que nós podemos falar depois de comprar nessa fase. Claro que nós que só trabalhamos com incorporação, nós só efetivamos a venda a partir do momento em que temos a incorporação, né, que já tratamos também em ocasiões anteriores, é a certidão de nascimento, digamos assim, do empreendimento, né? É onde está ali o documento que de fato autoriza as empresas a comercializarem aquele produto, já tendo os projetos sido aprovados na prefeitura, no Corpo de Bombeiro, Vigilância Sanitária, proposto para o cartório a incorporação, saiu a incorporação, aí sim o empreendimento está apto para ser comercializado. Mas a gente começa muitas vezes a trabalhar no empreendimento nessa fase de pré-lançamento, né, em que a gente dá a oportunidade para as pessoas conhecerem antecipadamente o projeto e aí poderem reservar, né, uma unidade, escolhendo as melhores unidades, se posicionarem para comprar os melhores apartamentos do prédio e também, mais das vezes, com uma condição diferenciada também nesse momento. Na sequência disso vem o lançamento propriamente dito, né, que daí o produto vai ao mercado, né, nas mais variadas formas aí que a gente utiliza de divulgação, de fazer chegar ao conhecimento do público esse produto. Depois nós passamos, obviamente, pela fase de construção, em que se o produto não foi vendido todo no lançamento, ele continua a venda no período de construção. Até novamente chegarmos à fase de entrega, em que ele passa a ser, né, um imóvel de estoque da construtora, passando a ser aquele imóvel que a gente chama de novo, mas que ainda está no poder da consultora. O que acontece é que, normalmente, a gente lança esses empreendimentos num período de 36, 40, às vezes até 48 meses para entregar. E este prazo de construção, ele gera um fluxo muito bacana de pagamento. Então, uma das grandes vantagens de comprar no lançamento, né, do pré-lançamento no lançamento, é poder, além de escolher as melhores unidades, e se valer de todo esse fluxo, né, dando uma entrada menor, parcelas menores, né, quando tem aquelas parcelas de reforços, alguns chamamos de balões, né, que são reforços mesmo, aportes, né, feitos ao longo desse período de construção. Então essas, basicamente, assim, eu acho que dessa maneira eu consigo explicar as diferentes fases, né, em que os imóveis são comercializados. Então significa, João, que quando vê um anúncio da BM com lançamento, tenha certeza de que é uma boa oportunidade, né, dentro do que tu falou. Pré-lançamento e lançamento, bem, já conversou clica no anúncio porque é uma boa oportunidade. Já Mas, bem João, que ali, né, tá quase que invariavelmente, assim, melhor momento. Claro que assim, às vezes ao longo do período de construção, já chegando próximo da entrega, a gente tem, né, vou usar, assim, casos reais que nós temos hoje, né, dentro do nosso portfólio, de produtos que estão mais próximos da entrega, porque às vezes a pessoa também não tem a possibilidade de aguardar tanto. Então nós temos hoje produtos que já estão em produção, que estão para ser entregues este ano, no ano que vem, mas que ainda tem uma condição de pagamento legal, que ainda tem unidades bacanas para serem adquiridas nesse prédio. Então, em qualquer fase, né, de produção, a gente tem aí produtos que a gente pode indicar para quem tiver interesse. Boa. E aí eu preciso te perguntar, como é que está a perspectiva de lançamentos no ano da BM? Como é que está esse olhar para o ano? E o que a BM vai trazer para quem for procurar? Nossa perspectiva de lançamento esse ano está fantástica, Michele. A gente vai ter vários lançamentos aí. E hoje a gente, né, pensou aqui em falar mais dos lançamentos que a gente vai ter no centro, né? Então, a gente já tem alguns produtos que foram lançados recentemente, né, que estão em curso.
A gente tem um projeto muito bacana. Ali tem a Praça Getúlio Vargas, que é uma praça super bacana. E esse projeto já foi lançado, mas tem várias unidades à venda ainda, está em curso. E unidades, né, que vão de 2 suítes, 3 suítes, com possibilidade, nós até já falamos em ocasião anterior, possibilidade de junção, que podem virar 4 suítes, um produto realmente muito, muito, muito legal. Uma área de lazer completíssima, fantástico. Temos um outro que também está em curso, que fica na Avenida Rio Branco, né, também com apartamentos ali, com apartamentos de um dormitório, com 2 suítes. Temos um outro produto também mais próximo ao Shopping Beira-Mar, também com apartamentos de 3 suítes e com 2 suítes, também um prédio muito legal, com área de lazer, todos de construtoras muito bacanas, né, construtoras que primam muito pelo acabamento. E aí, os lançamentos que estão previstos também serão vários, né, que nós teremos aqui no decorrer do ano. Vamos ter o primeiro deles será na Avenida Ercílio Luz. Avenida Ercílio Luz e num trecho da Avenida Ercílio Luz que é muito bacana, assim, a gente, toda vez que a gente se depara com um lançamento, a gente começa a estudar muito o produto e começa, obviamente, a estudar, né, pela localização. A empresa a gente já conhece, uma empresa muito renomada aqui em Floripa. E essa localização, assim, na medida que a gente começa a conviver com ela começa a nos entregar coisas que são muito, muito, muito interessantes. Nós, falando do centro de Florianópolis, né, e a gente está aqui com essa foto, eu não sei exatamente a data, mas certamente ali deve ser dos anos 60, Legal. Que mostram uma Florianópolis muito diferente da Florianópolis atual. E eu diria que a Florianópolis atual é muito diferente da Florianópolis que está por vir. Então, sendo feito estudos, né, tem um escritório de arquitetura dinamarquês, do Jan Gehl, que é um dos mais famosos do mundo, aí, talvez o mais famoso do mundo, fazendo um estudo muito profundo no centro de Florianópolis, e Florianópolis passa então por uma transformação, a transformação é esta da cidade para as pessoas. E essa cidade para as pessoas trata de algumas coisas, né? Uma delas é a caminhabilidade, uma delas é ter locais em que você possa ter uma vegetação mais alta para gerar sombra, um conforto térmico mais bacana, ter bancos locais para você parar, descansar, ter áreas de convívio para os moradores se encontrarem naquele local. E nesse trecho da Avenida Ercílio Luz, aquilo ali está feito. Né? A cidade que se pensa a partir de agora, a cidade de 15 minutos, a cidade caminhável, já está ali. Né? Tem uma estrutura muito bacana ao redor, de comércio para o dia a dia, de restaurantes para frequentar, ciclovia, bancos, playground, uma pracinha, uma área extremamente arborizada. Realmente, né, a cidade que se pensa para o futuro é a cidade que já está posta ali. Mas esse estudo que eu cito, né, que pensa a cidade para o futuro, ele vai se espalhar por todo o centro de Florianópolis, e Florianópolis, eu diria que já é uma cidade bacanérrima, né? O centro de Florianópolis, nós também já falamos numa situação anterior, é muito legal, mas ele vai se transformar positivamente, assim, num curto espaço de tempo. E esses lançamentos todos que temos, então, né, vêm exatamente nesse contexto. Não falei de todos eles, vou dar uma sequência aqui. Então, vamos ter um outro lançamento muito bacana na região do Supermercado Ipo. Né, o Supermercado Ipo é essa região, que é a região onde fica a BM aqui, né, ela é uma região também que atrai muito as pessoas, porque realmente é uma região muito nobre, muito gostoso de morar aqui. Nós, né, trabalhamos nessa região, conhecemos bem, e é muito, muito, muito bacana, né, ter um imóvel nessa região. Nós vamos ter também um outro empreendimento na Avenida Rio Branco, eu já citei um que está em curso, mas nós vamos ter um lançamento, que esse promete ser o prédio mais alto do centro de Florianópolis. Né? Também uma inovação, está sendo um projeto que está sendo muitíssimo bem pensado, elaborado, com todo cuidado, né? Buscaram um escritório de arquitetura renomado, tem feito reuniões conosco, inclusive, para discutir tipologia, para entregar um produto diferenciado também para o centro de Florianópolis, para a cidade de Florianópolis. E também, né, a gente conta com um grande lançamento que vai ter na região ali da Avenida Beira-Mar Norte, Bocaiúva, né, que a gente também, a cidade toda está bastante ansiosa, assim, por esse lançamento. E, obviamente, né, a gente tem outros ainda. Nós vamos ter um também num local bem legal que fica próximo a essa mesma praça que eu te falei, a Praça Getúlio Vargas, mas mais uma região que chama Chácara do Espanha, que é uma região bem legal também, e também serão estúdios e apartamentos de um dormitório. Ou seja, nós vamos ter realmente produtos para atender todos os segmentos.
João, você estava falando da questão das vantagens, né? Quando a gente pensa na vantagem do lançamento, a gente pensa no fluxo de pagamento. Mas eu tenho certeza que vocês já viram, até inclusive clientes que compraram em pré-lançamento, eu mesma já vi também, que compraram para morar e se beneficiaram de uma valorização nesse pré-lançamento e venderam depois. Já aconteceu, eu já vi isso acontecer, que foi uma compra tão benéfica financeiramente, que ele ia morar e ele acabou até inclusive ganhando com isso depois. Então acho que uma das grandes... Eu lembro do nosso episódio onde o João falou, quem chega antes, bebe agora limpa. Acho que é uma ótima frase, eu sei que é um clichê, mas é uma ótima frase para falar sobre a fase do lançamento e do pré, né? Então também tem essa questão da valorização. Sem dúvida, né? Eu diria assim que quem compra imóvel vai ter, né, no médio e longo prazo, vai ter aqui em Florianópolis, seguramente vai ter ganhos, não resta a menor sombra de dúvida, né? Eu tenho dito, né, que eu tenho uma visão bastante patrimonialista, né? Eu gosto dessa visão de comprar imóvel para tu ter, né, um incremento de renda, ter renda passiva lá na frente, ter reserva financeira também através de um imóvel, né? A gente sabe que o imóvel não tem essa liquidez como numa aplicação financeira, mas está lá o patrimônio valorizando, inclusive com a vantagem de você poder retirar esse rendimento mês a mês e não comprometer o teu patrimônio, a rentabilidade do patrimônio, a integralidade do teu patrimônio. Mas acontece também da pessoa comprar no pré-lançamento ou no lançamento e enxergar uma valorização tão bacana, tão acentuada durante o período de construção, que decidir vender na hora da entrega e daí oferir um lucro bem legal, né, em cima daquilo que pagou. Essa valorização, como normalmente a gente tem um modelo de venda que a pessoa paga em torno de 40%, 50% durante o período de construção, então mais ou menos a coisa se compõe assim, a pessoa dá uma entrada lá, 10%, 20%, paga uma prestação mensal, paga alguns reforços, em alguns casos tem uma parcela de chaves que a gente chama, e isso soma aquilo que a gente chama de poupança, que é de fato a poupança que a pessoa faz, né, a economia que a pessoa faz ao longo do período de construção. Quando chega na entrega, ela tem a opção de financiar ou quitar com recursos próprios, ou então, se achar que vale a pena, né, e decidir se desfazer daquele bem, ela pode revender e aí oferir a rentabilidade, né, a lucratividade em cima daquilo que ela pagou. Então, claro que, mais uma vez, né, eu não gosto de ser generalista, eu acho que a gente tem que analisar caso a caso, né, tem que ver qual é a necessidade da pessoa, qual é o imóvel que a gente vai indicar. Tem imóveis que se prestam mais a esse tipo de operação, tem imóveis que não tanto. Então, o imóvel ele tem que ser tratado com a devida responsabilidade, eu diria, porque, de fato, cada um tem seus objetivos ali para com aquele imóvel, e a gente tendo essa diversidade de produto que a gente tendo esse portfólio tão grande como a gente tendo esse enorme número de lançamentos que nós teremos no centro, eu posso dizer com 100% de acerto de que nós podemos, né, tendo uma conversa com a pessoa, identificar qual é o momento de compra dela, quanto tempo ela admite esperar esse imóvel, como é seu fluxo de pagamento, qual é o real objetivo desse imóvel, e aí todos os nossos corretores, todos os corretores aqui da BM, estão efetivamente preparados para, entendo essa conversa, direcionar a pessoa para aquilo que julgam ser mais interessante, de uma forma muito assertiva e também, repetindo a palavra, mas no momento adequado, muito responsável. Perfeito. João, e qual é o perfil de cliente que esses lançamentos vão atingir? Puxa, todos. Todos, boa. Todos. Porque, de fato, né, nós temos hoje desde estúdios sem garagem, que aliás foi uma coisa que começa a acontecer em Florianópolis, em função da última revisão do plano diretor. Era uma coisa que não era permitido construir unidades residenciais sem garagem, agora pode, né, atendendo algumas tendências aí de mercado, né, de muitos jovens que nem querem ter carro, e também porque Florianópolis tem essa questão de locação por temporada, locação por diária, né, o short stay, que é muito forte em função de praias, em função de universidades, em função do nosso centro-sul, em função de nós termos aqui a sede do governo do estado. Então, muita gente vem para Florianópolis para ficar pequenos períodos e, obviamente, muitas dessas pessoas não vêm de carro, né? Nosso aeroporto aqui tem um movimento gigantesco, né, um dos melhores aeroportos do Brasil, e essas pessoas não necessariamente precisam de uma garagem. E isso faz com que o investidor está entendendo isso e está vendo que, poxa, se a garagem não agrega na locação, por que eu pagar por ela? Por que eu ficar pagando IPTU? Perfeito. Por que eu ficar pagando condomínio? Se eu posso ter um apartamento em que sem garagem eu produzo uma locação que é muito bacana. Uhum. E a mesma coisa para quem vai morar, né? Para o cliente final. Se eu não tenho carro, se eu não quero ter carro,
por que eu vou pagar por uma garagem, por que eu vou ficar pagando IPTU, por que eu vou ficar pagando condomínio se eu não vou utilizá-lo. Então, esse primeiro, né, perfil que a gente atende são dos estúdios sem garagem. Depois nós temos estúdios com garagem, apartamentos de 1 dormitório com garagem, apartamentos de 2 dormitórios, né, com uma suíte, apartamentos de 2 suítes, de 3 suítes, de 4 suítes, nas mais variadas localizações, né, essas que eu citei aqui. Então, realmente é necessário que a gente assim, trilhe esse caminho pelo qual a gente está querendo, esse caminho que a gente está querendo percorrer. Que não é fazer anúncios dizendo, olha, oportunidade, isso tudo é para todos. Não é. Os produtos, eu digo que o produto em si não é nada. O produto é adequação ao uso. O produto é o que ele faz pela pessoa, o que ele faz por nós. E aí nós, mais uma vez, estamos aqui justamente, né, tendo acesso a esse nível de informação, estudando o mercado todo dia, estudando os produtos todo dia, para, obviamente, quando nos depararmos, né, com um potencial interessado, a gente poder ter essa conversa e poder, então, apresentar nosso portfólio e, junto com esse interessado, decidir qual é o produto que mais se adequa. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, Boa. todos os perfis. Todos os perfis. Todos. João, e fala porque quem está procurando, a pessoa está assistindo esse vídeo e está procurando imóvel em lançamento no centro. Uhum. Por que ela deveria chamar a BM exatamente agora? Exatamente agora, porque ao longo do ano nós teremos esses lançamentos todos. E aí, o primeiro que a gente vai ter é esse empreendimento da Ercílio Luz. O motivo é claro e evidente, o lançamento está por acontecer. E quem, né, chega antes bebe água limpa, então quem quiser ter informações a respeito desse lançamento precisa nos procurar de pronto para que a gente possa, então, mostrar o produto, mostrar o material e ver se esse empreendimento se adequa. Mas digamos que não seja este empreendimento adequado. Aí nós, em já tendo o perfil da pessoa, nós vamos poder dizer, olha, eu posso te ofertar, posso te orientar, posso te conduzir para um outro empreendimento que já está em curso, que acho que te atende, ou então, olha, eu vou te colocar aqui na fila de espera, né, como uma ordem de prioridade, para quando nós começarmos a ter informação a respeito de um outro produto que melhor se adeque, essa pessoa também receber essa informação em primeira mão. Então, mesmo que o negócio vá se concretizar num segundo momento, talvez no segundo semestre, em função do lançamento que teremos, eu diria que é momento da pessoa entrar em contato conosco e a gente ter essa conversa, para a gente entender de fato qual é o interesse, e entendendo esse interesse, a gente, né, fazer essa avaliação em conjunto com a pessoa para ver se o produto que a gente já tem, que já está sendo comercializado, é adequado, se o que está próximo a ser lançado é adequado, ou se nós devemos aguardar um pouquinho porque virá um que vai se encaixar exatamente com aquilo que ela busca. Isso leva a gente até a nossa boa e velha chamada, né, João? A gente sempre deixa essa chamada muito clara para tudo que... Sempre afunila, né? Para qualquer perfil, a nossa chamada é a mesma, né, João? Venha falar conosco, né? Eu já vou te pedir para deixar essa... Isso aí. Mas a chamada ela é clássica, ela é repetida, porque ela é exatamente o cerne daquilo que a gente quer fazer, né? A gente quer fazer nesse trabalho o caminho contrário, né? Eu sempre digo, a gente continua anunciando os nossos imóveis, tentando impactar, né, o nosso potencial cliente aí de todas as formas possíveis, mas a gente quer fazer uma forma diferente, a gente quer ter primeiro essa conversa, e aí a gente pode ter essa conversa das mais variadas formas, nós podemos ir até o cliente, ele pode vir até né, as nossas sedes, né? Hoje a gente tem 2 sedes, né? A gente tem a BM Class ali no Pátio Milano, nós temos a BM aqui na Rua São Jorge, a BM1 aqui na Rua São Jorge. A gente pode fazer reuniões online, estando a pessoa em qualquer lugar do mundo, até porque essa forma de venda que nós temos, ela permite que a pessoa compre mesmo à distância, e daí, com toda a tecnologia que a gente tem, a gente pode ir lá mostrar o terreno, mostrar todo o projeto, fazer uma reunião, mostrar todo o projeto, mostra a condição de pagamento, se a condição de pagamento se adequar, se o empreendimento se adequar, a pessoa só nos manda os documentos, a gente encaminha para a consultora gera o contrato e ela assina virtualmente também de onde, né, de qualquer local onde a pessoa estiver, seja no Brasil, seja fora dele. Faz a transferência diretamente para a consultora, com a mais absoluta tranquilidade, lisura, né, gerando toda a confiança e a segurança que a gente sabe que precisa ter para fazer uma compra dessa. E se a pessoa estiver em Florianópolis, né, já falei, só nos dizer, a gente está aqui, esse é o nosso negócio, é o negócio pelo qual a gente abre as portas todo dia, está aqui preparado então para ter essa conversa. Eu diria, Michele, que não tem por que não. Se a pessoa assim, pensa, né, em comprar um imóvel, mesmo que não saiba exatamente, né, dos valores, o que eu entendo ser absolutamente natural, quantas são as coisas que a gente precisa que um vendedor, né, nos diga como é que funciona, para no final a gente dizer, tu me perdoe, mas isso
não é para mim. Mas você sempre fala, né, João? No mínimo sairemos com uma excelente conversa, Sem né? No mínimo a gente vai ter uma conversa agradável, né? Uma conversa que vai buscar identificar todos esses aspectos. E eu digo de novo, assim, não tem por que não. Venha ter essa conversa conosco. Se pensa, né, se mora num bairro um pouco afastado, diz, eu gostaria de ir para o centro de Florianópolis, venha conversar conosco. Mas também eu enfatizo que hoje o nosso foco aqui é falar dessa quantidade imensa de lançamentos que teremos, né, que vai aumentar muito nossas possibilidades de sermos mais assertivos, né, naquilo que a gente vai ofertar para o cliente. Mas a gente tem vários outros imóveis já prontos, né, novos, usados, em regiões próximas aqui de Florianópolis, que também a gente pode nessa conversa sugerir. Então, de fato, não tem outra coisa para a gente pedir que não a objetiva, né, e repetitiva chamada, venha conversar conosco, venha ter uma conversa conosco, que a gente está aqui preparado para ter essa conversa, e será um grandíssimo prazer, né, para nós a gente conduzir o negócio desta forma.